Sem camisa mesmo, talvez falar esse cara é totalmente louco, mas é uma parte extremamente interessante da minha teoria que está diretamente relacionada à inteligência artificial. Eu estava conversando com o Leonardo e me lembrei, essa tese ela tem muitos anos e eu desenvolvi ela sozinha. E existe uma singularidade e existe esqueci qual que é o nome do efeito, mas é um efeito reflexo, que eu vou até explicar para vocês depois isso daí. Não é bem reflexo, é um efeito, como falo, os anarcapitalistas falam sobre propriedade intelectual. Eu vou chegar nesse ponto aqui. O, o campo múltiplo é uma teoria muito mais complexa e profunda do que a teoria de Lacan sobre o arquétipo, né? E ela é uma teoria extremamente simples, né? E o arquétipo e o campo múltiplo são duas teorias criadas por duas pessoas. A minha foi criada sozinha, pela minha observação, e depois eu fui descobrir a teoria do arquétipo, eu acho que é de Lacan, né, se eu não me engano. O que é a teoria do campo múltiplo, né? Por exemplo, cada pessoa ela exerce uma atividade física no seu dia a dia pelas suas escolhas. Então, cada atividade ela vai trabalhar um grupo de músculos, né? E automaticamente esse grupo de músculos eles vão ter um trabalho e eles podem ser superdimensionados ou aplicados em várias coisas diferentes que você nunca fez, mas você fez um determinado tipo de exercício. Vou dar um exemplo aqui. Se você anda de skate, você vai ter uma habilidade de saltar, pular, você vai ter uma habilidade de fazer parkour e você nunca fez parkour na sua vida. Se você fez parkour, talvez seja mais difícil de você andar de skate, mas o princípio é o mesmo, é a projeção e você direcionar seu corpo em objetos. E também você vai ter uma habilidade para surfar. Você, como fala, você é um desenhista, automaticamente você tem habilidade para ser um cirurgião médico por causa da sensibilidade que você tem na mão. Ou seja, você trabalha o grupo muscular de uma forma, esse grupo muscular ele vai criar uma memória e ele vai desenvolver várias habilidades de forma diferente. Ou seja, o campo múltiplo ele explica que nada é linear, tudo é serial e paralelo, e a realidade serial e paralela ela tem uma expressão e essa expressão ela pode ser superdimensionada em várias coisas. Então, o que eu quis dizer é o seguinte: uma pessoa ela vivencia uma experiência e ela pode ir para várias direções nessa experiência, e eu vou dar exemplos na prática aqui. Eu dei um exemplo aqui, talvez quem seja especialista na parte da memória muscular ou na parte dos músculos, essas coisas, até quem faz musculação vai fazer as ligações lógicas. Por exemplo, a roda, quem inventou a roda, né? Ninguém sabe quem inventou a roda, ou quem inventou o fogo, vamos dizer, ninguém sabe quem inventou o fogo, né? Como eu posso dizer para você, o martelo, o prego, são invenções que estão em toda a humanidade, está sendo compartilhada, e talvez não é uma pessoa que viu a outra pessoa fazer, mas sim a necessidade, sim a experiência, o trabalho, o discernimento e a criação de uma nova necessidade. Muitas coisas são desenvolvidas, né, em vários lugares, separadamente por várias pessoas, e existem brigas até hoje por patente de algumas coisas, né? Eu estava até vendo, discutindo sobre os irmãos Wright ou Santos Dumont, todo mundo discute isso, né? Não é só um canal, todos os canais discutem essa questão aqui. Então, a teoria do campo múltiplo, né, explica, né, que a mente humana, a inteligência humana, né, ela é uma expressão de que você exercita alguma coisa e ela cria várias ramificações, e as escolhas que você faz vai criar, como fala, aspectos da sua personalidade que podem ser arquétipos, né? Que tipo de arquétipos e personalidade que você tem. Porém, a personalidade em si, na minha tese só existem duas: a pulsão sexual masculina e a pulsão sexual feminina. A pulsão sexual de dominação, quanto mais você usa a força, mais você quer impor a força, por isso até que eu falo que os homens são agressivos, e a mulher, elas são controladoras, ou seja, elas ficam o tempo inteiro revendo uma situação
para tentar escolher a harmonia, e isso acaba fazendo com que a mulher sinta uma dúvida gigantesca e ela acaba se autodestruindo ou se sabotando porque ela não sabe qual escolha tomar, né? Então existe essa diferença. E a personalidade masculina é feita pelo sofrimento. Quanto mais força o indivíduo faz para ter um resultado, mais dominador ele é. E a mulher não, ela é completamente diferente. Quanto mais ela vê coisas, mais prazer ela quer, né? Tanto que tem uma moça que está interessada até conviver comigo, que ela só busca o prazer, né? E eu sou uma pessoa que só busca o ódio. E aí ela fica morrendo de tesão por mim, apaixonada por mim, mas ela percebe que existe muito rancor na minha fala, na minha postura, até a questão de eu não olhar na câmera, né? A parte do meu cérebro está totalmente, a parte sociável está totalmente desligada, né? E isso é um dos motivos de eu não olhar para a câmera. E até entra na incidência do campo múltiplo, né? Eu não gosto das pessoas, eu tenho muitas experiências negativas e isso acaba fazendo com que eu não consiga interagir na câmera, porque na minha cabeça não está construída a parte de interação social com as pessoas. Eu não gosto muito de interagir, né? A maioria das interações sociais sempre são negativas, né? E mesmo as que não são negativas porque eu olho o mundo em detalhe. Eu viro para a pessoa assim, eu sou o profeta, eu sei tudo da tua vida. A pessoa vai achar que eu sou completamente maluco. As pessoas já acham maluco, já pela forma diferente de eu falo e a capacidade de elaboração de ideias, né? Mas voltando à questão aqui sobre a questão do campo múltiplo, né? O ser humano em si, ele não é uma criatura linear. Existem infinitas coisas que fazem o seu estado emocional, e todo o comportamento do ser humano é uma construção das suas escolhas ou das suas transferências individuais, sociais, e de objetos e de objetivos, né? Que constrói toda uma ramificação da consciência, que é o determinador comportamental, né? E esse determinador comportamental, ele gera um propósito estabelecido, né? Então o ser humano ele vai sempre julgar por aquilo que ele acredita que ele é, ou a escolha que ele fez, né? E tanto pelo aonde que ele está vivendo, as escolhas que ele toma, né? E as escolhas que a pessoa toma, independente do caminho que ela tomou, são sempre ações positivas ao seu objetivo. Então isso pode fazer com que a pessoa, mesmo fazendo coisas erradas, ela possa ter um bom coração e tomar atitudes boas. E as pessoas, além disso, né, elas têm as suas escolhas de vida, né? Tanto que é ambivalente. Eu falo que sou uma pessoa muito boa e falo que eu sou um predador ao mesmo tempo, né? Mas eu gosto de caçar pessoas ruins, né? Voltando a pessoas realmente ruins, né? A pessoa erra na vida dela, é normal. A pessoa vai errar e nada dá certo na vida. É muito mais fácil tudo dar errado do que algo dar certo, né? E a pessoa vive os pequenos resultados da trajetória da sua realidade, né? Nunca o máximo da sua realidade, né? Se todas as pessoas vivessem o extremo da sua realidade, o mundo seria completamente diferente, né? Ou o mundo seria um mundo igual aquele filme que é uma cópia do Matrix lá que o cara fez, o Batman, né? Ou o mundo ia ser um mundo totalmente vazio. Eu não sei qual filme que eu poderia colocar aqui. Porém, voltando à questão aqui do campo múltiplo, né? O campo múltiplo é a expressão de que o ser humano, né, e a sua inteligência são ativações pelo trabalho que ele exerce, e isso vai desenvolver toda a mente abstrata, a mente imaginária, a mente criativa, todas as consciências, né? E na minha tese de inteligência artificial, né, eu defino que a consciência é uma repetição de um parâmetro, um resultado e uma solução ao indivíduo em relação às coisas e às pessoas, e isso vai tendo uma projeção aritmética, né, sobre o seu posicionamento das suas pulsões, né, mas a realidade imposta que vai determinar qual é o direcionamento que a pessoa escolhe, né? E muitas vezes as circunstâncias, a situação e a necessidade de existir, né, constrói toda a consciência do ser humano, e a consciência do ser humano ela é simplesmente uma expressão baseada no seu campo múltiplo, no seu determinador comportamental e no seu propósito estabelecido, né? Então, basicamente, a inteligência da espécie humana é mais ou menos isso, e eu acredito que eu consegui expressar o que é o campo múltiplo, como ele se situa, como que ele constrói, qual que é a sua solução lógica, né? Então, falei para vocês, pessoal.